Eu disse que Keynes foi mantido à distância. A experiência desses anos mostrou que talvez tivesse sido mais seguro conservá-lo perto. Teria sido possível, de algum modo, frear as suas palavras. O homem que mais razão tinha para querer esse controle era Winston Churchill, então chanceler do erário público. Foi uma infelicidade para Churchill presidir a mais desastrosa política econômica entre todos os governos modernos. Keynes anunciou ao mundo o erro de Churchill. Erro que consistiu em fazer a cotação da libra esterlina voltar em 1925 ao padrão ouro, ao valor antigo do ouro e do dólar, isto é, 4 dólares e 87 centavos por libra. Tivesse a Grã-Bretanha voltado a uma cotação de, digamos, 4 dólares e 40 centavos, tudo bem. Mas com a libra a 4,87, os preços ingleses ficaram 10% mais caros que os do mercado mundial. E 10% são 10%. Por que alguém, até mesmo Churchill, cometeria tal erro? A antiga cotação da libra ouro e do dólar mostrava que a administração financeira britânica permanecia tão sólida como era no século XIX. A guerra nada mudara e, por ser historiador e guardião profissional do passado britânico, Churchill era fatalmente suscetível a esse tipo de argumentação. Sempre que o dinheiro entra em jogo, o estilo, a etiqueta, os bons costureiros, as roupas bem talhadas, a certeza da autoafirmação e o patrimônio pessoal tomam o lugar do raciocínio. O discurso de Churchill na Câmara dos Comuns, anunciando o retorno à cotação ouro, foi um triunfo público. Keynes, em artigo extensamente divulgado, perguntou a Churchill por que ele havia feito uma coisa tão boba. Os preços ingleses podiam, é claro, baixar, mas só se os salários baixassem. E os salários só podiam baixar de duas maneiras, ou por um corte horizontal, não importando a reação dos sindicatos, ou pelo desemprego. Tal como foi feito, houve tanto o desemprego quanto o corte de salários. Quando em 1924 o Vale do Ruhr se recuperou, os preços mundiais do carvão caíram. Para enfrentar essa competição, os proprietários britânicos das minas de carvão propuseram uma jornada de trabalho mais longa, a abolição do salário mínimo e salários mais baixos para todos. Uma comissão real concordou com a redução dos salários. Os mineiros não aceitaram. Os donos das minas proibiram a entrada deles. No dia 3 de maio de 1926, os trabalhadores nos transportes, na imprensa, na siderurgia, eletricidade, no gás e os trabalhadores na maioria das indústrias de construção saíram em apoio aos mineiros. Com certo exagero, isso ficou conhecido como a greve geral. O desemprego, o outro remédio, também estava sendo adotado. Naqueles anos, ele variou entre 7% e 9% da força de trabalho. Com a greve, os que queriam a volta ao ouro agora se queixavam das ameaças ao governo constitucional. Churchill assumiu uma posição forte em defesa da lei e da ordem. Logo acabou a greve geral. Ela durou apenas 9 dias. Para os trabalhadores nas minas, as coisas foram muito piores. Ficaram em greve durante quase todo o ano de 1926 e foram derrotados. Keynes foi reabilitado como profeta,
mas não como estadista. Sempre que homens célebres estão errados, é uma tática ruim para qualquer outra pessoa estar certa. O retorno ao ouro tinha por objetivo proclamar a força da libra esterlina, mas ao contrário mostrou sua fraqueza e a solidez do dólar. O falecido Lebling, da revista New Yorker, formulou certa vez o que ele chamou de Lei Lebling. Em termos gerais, essa lei diz que se um homem de razoável complexidade mental procede de forma perversa, acaba conseguindo dar um pontapé em seu próprio traseiro e se botar porta fora da rua. O retorno ao padrão ouro de 1925 foi uma boa demonstração dessa lei de Lebling pelos especialistas em finanças. Em 1927, era alarmante o fluxo de ouro para os Estados Unidos. Por isso, naquele ano, Montague Norman, diretor do Banco da Inglaterra, e Hjalmar Horace Greeley Schacht, do Reichsbank alemão, embarcaram para Nova York a fim de tentar recuperá-lo. Charles Rist, do Banco da França, também foi. Eles pediram à Reserva Federal que baixasse as taxas de juros e expandisse os empréstimos, aliviando assim a sua política monetária. A queda dos juros reduziria o fluxo de dinheiro para os Estados Unidos. O dinheiro mais fácil resultaria em preços mais altos e menor competição dos produtos americanos. Os americanos concordaram. É esse gesto que os historiadores apontam como detonador da estrondosa especulação no mercado de ações no período de 27 a 29. Não foi bem assim, mas de fato foi um grande erro. Grandes eventos podem ter sua origem em fatos bem definidos. A da Primeira Guerra Mundial foi em Sarajevo. A da Grande Depressão foi aqui na Bolsa de Valores de Nova York. Durante a década de 20, as coisas iam mal para a Grã-Bretanha e bem para os Estados Unidos, pelo menos para os negócios e grandes empresas. Os lucros aumentavam e o mercado de ações explodia. E da mesma maneira que se deu a explosão dos anos 60, houve uma corrida para ganhar uma fatia da nova e maravilhosa tecnologia. A RCA Radio era uma grande favorita, outra a Seaboard Airlines, que prometia muito na aviação, embora fosse na realidade uma ferrovia. Mas a verdadeira maravilha da época eram os fundos de investimentos. Empresas que investiam em outras empresas que, por sua vez, investiam em empresas de investimentos. Os lucros e os ganhos de capital de muitas empresas jorravam então de volta para os primeiros organizadores e também os prejuízos quando chegou a hora deles. Os fundos de investimentos foram os precursores dos fundos mútuos. Na área das finanças, muitas vezes, as maiores invenções estão nas palavras, um nome novo para uma ideia antiga. Se essa especulação tivesse um símbolo, ele estaria em dois nomes, Goldman Sachs. Nunca se vira nada assim e jamais ocorreria coisa igual até surgirem o Investors Overseas Services, IOS, e o Benny Cornfield. O show começou no dia 4 de dezembro de 1928. Nesse dia, a Goldman Sachs Trading Corporation foi fundada com um capital inicial de $100 milhões em ações, dos quais 90% foram vendidas a um público ávido por elas. A função da Goldman era comprar ações de outras empresas até o limite do seu capital próprio, o beco sem saída dos fundos de investimentos. Em fevereiro de 1929, a Goldman se fundiu com a Financial Industrial Securities Corporation, outro fundo de investimentos. O ativo somava agora $235 milhões. A seguir, a empresa entrou no mercado e comprou suas próprias ações, e isso teve um bom efeito sobre a cotação de seus papéis. Depois, em julho, ela lançou a Shenandoah Corporation, uma empresa com capital de $102 milhões. Ações preferenciais e ao portador eram vendidas ao público. Na verdade, a parte que podia ser comprada pelo público foi vendida 7 vezes.
Em agosto, a Shenandoah lançou a Blue Ridge, mais 142 milhões de dólares. Poucos dias mais tarde, a Trading Corporation emitiu outros 71 milhões de dólares em títulos. Em outubro, com o mercado de ações em crise, todos esses papéis despencaram. A Shenandoah, antes cotada a 36 dólares por ação, chegou a 50 centavos. A Trading Corporation, que na alta chegara a 222 dólares e 50, foi cotada 2 anos depois a menos de 3 dólares. Goldman Sachs tornou-se conservador. Fechou a porta contra fogo e sobreviveu. No dia 24 de outubro sobreveio o ato final. Um dia terrível. Todo mundo queria vender papéis, quase ninguém queria comprar. As notícias que iam pelo telégrafo se atrasaram. Ninguém tinha ideia de como estavam as coisas. As pessoas só sabiam que estavam arruinadas. Ao meio-dia, as autoridades fecharam as portas da galeria dos visitantes da Bolsa de Valores. Na verdade, foi tudo indecente demais. A partir de então, o mercado baixava dia após dia. E com algumas poucas pausas, continuou a cair durante quase 3 anos. Depois da grande quebra veio a Grande Depressão. Tudo que antes era fraco ficou mais fraco ainda ou se acabou. Bancos, empresas, fundos de investimentos, os gastos dos consumidores. O medo tomou conta de tudo. Em 1933, perto de 25% do operariado norte-americano estavam sem emprego. O governo reagiu à depressão afirmando que as coisas certamente iriam melhorar. O presidente Hoover assumiu a defesa dos valores tradicionais. Jamais alguém os defendeu tão bem. Hoje a minha concepção da América é de uma terra onde homens e mulheres caminham em liberdade ordeira. Uma terra onde podem desfrutar das vantagens das riquezas não concentradas nas mãos de poucos e sim difundidas com oportunidades para todos, para que eles possam construir e proteger seus lares, possam dar a seus filhos todas as oportunidades da vida americana. Uma terra onde todo homem será respeitado na fé que a sua consciência e o seu coração mandarem seguir. Uma terra onde as pessoas seguras de sua liberdade poderão ser felizes e poderão lutar por uma vida mais completa. Ele não estava sozinho nessa fé tradicional. Na Alemanha, Heinrich Breuning, o último chanceler da República de Weimar, tomou a mesma posição, mas de uma forma mais ativa. Breuning reduziu salários e preços e aumentou os impostos. Cerca de 1/4 de todo o operariado alemão na indústria estava então desempregado. Isso gerou uma ideia terrível. Se a democracia era assim, poderia Hitler ser pior? Não poderia ele iluminar aquela escuridão? A política britânica também era negativa, embora mais discreta que a de Browning e até mesmo a de Hoover. Ramsay MacDonald, o intransigente opositor da Grande Guerra, era então o primeiro-ministro. A questão que vocês têm de colocar e que eu devo tentar resolver é saber se a libra esterlina irá flutuar tanto de um dia para o outro que nenhuma das senhoras, donas de casa, nenhuma de vocês, mulheres, responsáveis pelas despesas de uma família, conseguirá prever, de uma semana para outra, quanto poderá comprar com uma libra. O governo quer estabilizar. A nação está com problemas. A nação está em dificuldades. Não são problemas permanentes, nem dificuldades permanentes. São temporários, apenas temporários. O padrão ouro foi abandonado, o livre comércio foi abandonado. Ainda assim, o desemprego continua considerável. E isso não era apenas temporário. Só a Rússia não foi atingida pela depressão e depressão alguma teria sido notada lá. Chegara a hora da coletivização da agricultura adiada por Lenin.
Esse estágio do processo revolucionário foi infinitamente mais sangrento que o anterior. Até Stalin ficou penalizado. E quando Stalin se penalizava com o sofrimento dos outros, isso significava que o sofrimento era realmente muito forte. Keynes foi muito claro quanto à ação adequada. Ele queria que o governo tomasse empréstimos e promovesse gastos públicos com os fundos assim obtidos. O governo britânico não lhe deu muita atenção, embora Keynes já contasse então com o novo adepto Lloyd George. Roosevelt seguia a política de Keynes, mais por necessidade que por convicção. E por mais deprimente que seja admitir isso, Adolf Hitler também a seguia. Unsere Fähigkeit, unsere Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Keynes não era conhecido pelos nazistas, mas o instinto deles, que procurava a ação, lhes foi mais útil do que a sólida ciência econômica adotada na época por ingleses e americanos. A partir de 1933, Hitler tomou emprestado e gastou. Inicialmente em obras públicas, ferrovias, canais, edifícios públicos, grandes rodovias. Em 1936, praticamente não havia mais desemprego na Alemanha. Foi fixado então um teto para preços e salários, e isso também funcionou. A Alemanha tinha emprego para todos e sem inflação. Mas as pessoas não se convenceram com o exemplo alemão. O público ouvia a oratória vibrante e rejeitava a parte econômica. Com Roosevelt na presidência dos Estados Unidos, Keynes viu a sua chance. Numa famosa carta dirigida a Roosevelt, ele sintetizou seu pensamento. Dou a máxima ênfase ao aumento do poder de compra nacional que resulta de gastos governamentais financiados por empréstimos. Em 1934, Keynes avançou mais um passo. Foi pessoalmente à Casa Branca falar com Roosevelt. O encontro não foi um sucesso. O presidente Roosevelt o considerou uma espécie de matemático, não um economista político. Keynes disse que havia pensado que o presidente fosse mais letrado em termos econômicos. O New Deal estava fazendo muita coisa, criando empregos, ajudando os fazendeiros, salvando bancos e empregos, fazendo renascer a esperança. A administração para a recuperação nacional tentava deter a espiral decrescente dos preços e salários, a contrapartida depressiva da moderna espiral inflacionária. Naquela época, como ainda hoje, a maioria dos economistas era muito crítica em relação a essa interferência direta da administração nas forças de mercado. As atividades do New Deal estavam sendo financiadas por empréstimos, como Keynes preconizara. Mas estava tomando emprestado de forma relutante, convencida de que violava o princípio básico da política econômica, o orçamento equilibrado.